Coração de Jó. A palavra de hoje está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 em diante. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Nasceram-se 7 filhos e 3 filhas, tinha muitas ovelhas, muitos camelos, bois, jumentas. Ele tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos o do Oriente. Jó realmente era alguém diferenciado, ele era alguém que tinha muita prosperidade na vida financeira e também na vida familiar. Tinha 10 filhos, os filhos, a Bíblia diz que uns iam na casa dos outros, se davam bem, ele junto com sua esposa se dava bem com seus filhos, era uma família unida, ele realmente era alguém diferenciado. Jó também, além disso tudo, ele era visto por Deus como alguém reto, íntegro, temente ao Senhor e que se desviava do mal. Imagina você ouvir isso do próprio Deus, ter o Senhor te olhando para você e vendo você como também alguém reto e íntegro, que coisa maravilhosa. Pois bem, mas os de repentes chegam na vida de todos nós. E na vida de Jó chegou um de repente muito forte, muito terrível, e ele perde tudo que ele tinha. Para ganharmos tempo, eu não vou ler o texto completo, só alguns versículos. Versículo 14 diz: um dos mensageiros de Jó veio e lhe disse: os bois estavam lavrando, as jumentas estavam pastando junto com eles, e de repente os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os seus servos a fio de espada, e só eu conseguiria escapar para trazer a notícia. A Bíblia continua a história dizendo que os outros servos falaram a mesma coisa, e ele foi perdendo bens, foi perdendo tudo que ele tinha, até que chegou numa parte terrível, onde foi e tocou na família dele. Aqui no versículo 19, de repente se levantou um vento muito forte do lado do deserto, bateu contra os 4 cantos da casa onde estavam seus filhos. Ele caiu sobre os jovens e todos eles morreram, e só eu consegui escapar para lhe trazer a notícia. Eu não sei se você já experimentou alguma tragédia desse tipo na sua vida. Ele perde tudo que tinha, perde os seus filhos, e mais para frente a história conta também que Deus permite que Satanás tocasse na sua saúde. Agora lá está Jó, sem mais bem nenhum, sem os seus filhos, sem saúde, tudo aquilo que ele construiu simplesmente desabou. Mas por que eu estou contando essa história para você? Porque Jó realmente era alguém diferenciado, porque no meio disso tudo, Jó não amaldiçoou a Deus. Jó não resolveu simplesmente abandonar a Deus e se lamentar e ficar ali no seu cantinho se lamentando. Pelo contrário, olha o que a Bíblia diz. Jó se levantou, versículo 20, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça, prostrou-se em terra e adorou a Deus. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Coloque-se no lugar de Jó. Como você reagiria se de repente você perdesse tudo que você construiu? Como você reagiria se você perdesse a sua família? Às vezes a gente olha a história de Jó e enxerga ela como muito distante, a gente fica pensando filosoficamente na história de Jó, mas me permita agora fazer algo que talvez machuque a gente um pouquinho, mas só para a gente pensar. Vamos trazer essa história de Jó pra gente. E se você fosse demitido? E se, por exemplo, a sua casa, o seu carro fosse roubado? Se seus pais ou seus filhos morressem de forma trágica? E se você descobrisse, por exemplo, que tem um câncer terminal? Poxa, pastor, fala algo mais pra cima, traz uma mensagem mais... Mas é pra você e eu pensarmos que às vezes a gente olha pra Jó muito distante, mas se fosse conosco, será que nós conseguiríamos ter a mesma atitude de Jó, de se prostrar e adorar a Deus quando as tragédias acontecessem? Eu sei que não é algo fácil. Eu sei que não é no estalar de dedos que a gente consegue fazer isso, não é. Mas sabe qual foi o segredo de Jó? O coração dele estava em Deus. O coração dele não estava nos bens. Quando ele perdeu tudo, aquilo não foi a sua vida que foi perdida, não, porque o coração dele não estava nas coisas que ele tinha. O coração dele não era simplesmente somente da sua família. O coração dele era exclusivamente de Deus, ao ponto de, mesmo perdendo pessoas importantíssimas na sua família, ainda assim ele conseguiu continuar servindo ao Senhor. Eu quero perguntar para você, aonde está o seu coração? A Bíblia diz que onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Eu não sei se você já ouviu aquela música, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. O criador dessa música, ele fez, após perder 4 filhas no naufrágio, e quando ele está passando de barco naquele lugar que ele perdeu as filhas, ele compôs essa música que todos nós conhecemos no dia de hoje. Se o seu coração está no Senhor, por que muitas vezes você é tão inconstante, quando as coisas erradas acontecem na sua vida, você já desiste de servir ao Senhor? Por quê? Se o seu coração está no Senhor, nada pode abalar você. Mesmo quando a sua saúde for tocada, mesmo quando os bens você perder, mesmo que talvez até alguém da nossa família nós percamos, o nosso coração precisa constantemente estar no Senhor. O final da história para você,
Para ganhar tempo, eu não vou ler aqui o texto completo, mas no final da história, no capítulo 42, Jó diz para o Senhor: Senhor, antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Depois de toda aquela experiência que Jó passou, ele pôde olhar para o Senhor Deus e dizer: meu Deus, eu aprendi com tudo isso. Como eu aprendi? Eu aprendi que mais importante do que as coisas é ter o coração em Ti. Deus dá tudo que Ele tinha, Ele tem novamente aqueles filhos, outros filhos, Ele tem em dobro tudo que Ele tinha, mas o coração dele continuou fixo no Senhor. Onde está o teu coração? Jamais deixe seu coração estar longe da presença do Senhor. Deus abençoe.